tempo, Esther 4:13. 12, desculpa. Esther 4:13, que diz: e fizeram saber a Mardoqueu a palavra de Esther. 13. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imaginas no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus? 14. Porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e tua casa e a casa do teu pai perecerá. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Então disse Esther que tornassem a Mardoqueu. Versículo 16: vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecerei. Versículo 17: então Mardoqueu foi e fez conforme tudo que Esther lhe ordenou. Amém? Aqui vai falar de uma passagem muito conhecida, porém eu quero que vocês gravem este versículo a qual Mardoqueu alertou para Esther. Ele disse: olha, Esther, não pensas tu que tudo aquilo que Amã preparou, tudo aquilo que ele ordenou para que fizesse com os judeus, não pensas tu que tu, por estares no palácio, você irá se livrar? Porém, se você não se alertar, se você não se acordar no meio do teu povo e ajudar os judeus, outras ajudas Deus enviará por cada um de nós. Porém, tu e a tua casa será morto. É um versículo que talvez quando você comece a observar, você possa perceber que é um versículo muito forte. Porque Mardoqueu falou agora para uma rainha, a qual ele tinha criado, que se ela não se alertasse, se ela não falasse ou lutasse contra o seu povo, os judeus, ela seria morta. Porque Deus levantou ela, não foi para ficar em palácio, não foi para ficar sentada, mas para lutar contra os judeus, para lutar junto com os judeus. Ei, sabe o que podemos aplicar na vida de hoje? É que não importa como Jesus lhe chamou, mas Ele lhe chamou para fazer a vontade dEle, não para ficar sentado em cadeiras, não. Esther é um livro que entre os judeus é um livro também muito importante, porque Esther foi levantada para poder, de uma certa forma, salvar os judeus. Quando Esther foi criada e quando a rainha foi morta, Mardoqueu, ele já tinha preparado Esther. E Esther agora foi escolhida como rainha. Foi escolhida perante o rei como a mulher mais famosa entre todas. Então, mas chegou uma certa forma a qual Amã, ele queria privilégios. Ele começou a dizer: eu vou falar para o rei que o rei deve dar a melhor parte do reino, que o rei deve dar a melhor roupa, deve colocar a pessoa a qual ele confia, colocar em cima de carruagem, sair entre todo o povo. Aí está o rei, aí está o homem a qual o rei sagrada. Amã começou a falar isso para o rei. Então Amã, ele pensou: a quem o rei vai fazer isso a não ser eu, que sou o braço direito dele? Porém, tudo aquilo que Amã preparou, Deus faz com que seja diferente. A pessoa a qual foi humilhada, a pessoa a qual estava lá na porta do rei, estava lá direto, a pessoa a qual livrou o rei de uma morte, porque estava escrito lá no livro das crônicas, a pessoa a qual o rei tinha uma dívida, ele disse: sim, Amã, eu irei fazer tudo isso, porém você vai fazer para Mardoqueu. Porque não tem uma pessoa a qual mereça isso mais que Mardoqueu. Porque pelo que eu li no livro das crônicas, existia 2 homens que queriam me matar, e foi ele que me alertou. Talvez se não fosse por Mardoqueu, talvez se Mardoqueu não tivesse na porta, eu estaria morto.
Não importa o que você faça no reino do Senhor, um dia a recompensa vem. Mardoqueu, quando ele estava perante a porta, ele não quis saber se ele ia ganhar recompensa, ele não quis saber se ele ia ganhar dinheiro, mas ele disse: eu estou aqui porque eu vim servir o rei, eu vou ser fiel a ele. Essa é a importância de você ser fiel a Deus. Quando você faz no reino do Senhor, faz alguma coisa sem pedir nada em troca, você ganha recompensas. Pode não ser recompensa carnal, mas espiritual. Aqui no livro de Esther, nós podemos tirar 3 lições que eu comecei a separar diante desta história. Nós podemos ver a soberania de Deus, podemos ver o propósito de Deus e a confiança em Deus. A soberania de Deus, porque no livro de Esther, se você for ler, em nenhum momento ninguém vai chegar para eles e vai falar: olha, Deus mandou te falar isso, Deus mandou te falar aquilo. Não. Deus, ele age como um Deus invisível, porém eles sabiam que Deus estava no meio dele. Sabe por quê? Quem é íntimo de Deus sabe onde Deus está. Aquele que tem confiança em Deus, não precisa ninguém chegar perto dele e falar: olha, Deus mandou te falar isso. Ele já sabe que aquilo que ele está fazendo é errado. Quem é íntimo de Deus conhece a voz do Senhor até mesmo no silêncio. Basta apenas ele respirar e você chega perto dele e fala: Senhor, eu sei que isso não é do jeito que tem que ser. Quem é íntimo de Deus entende o que Deus quer, até mesmo quando ele está calado. Sabe por quê? Nós temos que aprender que não é em meio a fogos, em meio a tempestades que Deus aparece, mas também em meio ao silêncio. Quando Mardoqueu, ele disse: olha, Esther, Deus, ele vai levantar alguém no meio do teu povo e vai salvar os judeus. Ele não quis falar porque ninguém falou com ele, não. Ele quis falar porque ele estava em oração. E ele sabia exatamente o que ele estava orando, o que ele precisava. E ele sabia também que Deus não precisava usar ninguém, porque Deus já tinha ouvido as orações dos judeus. Ou seja, as orações dele, as orações de crente fiel, chega ao trono do rei. Não precisa ninguém alertar. Não precisou ninguém se levantar e dizer alguma coisa para Mardoqueu, não. Ele tinha bastante sabedoria em saber que Deus iria levantar outra pessoa, porque existia pessoas que oravam para Deus, existia pessoas confiantes em Deus, e ele também sabia que pessoas tinham sido levantadas porque tinha gente fiel a Deus. Quando nós oramos para Deus, nossas orações são ouvidas. E percebemos quando nossas orações são ouvidas, quando no nosso dia a dia começa a levantar coisas perante a cada um de nós. O inferno estremece quando ele escuta a voz de um cristão orando para o Senhor, mas orações sinceras. O inferno fica abalado quando ele ouve que tem um justo orando ao Senhor. E a sua oração não fica só em quartos, mas chega a Deus como cheiro suave. E Deus escuta as orações. Deus, ele não precisa falar para saber que ele é fiel com cada um de nós. Não, ele é soberano. Ele é tão soberano que nós não precisamos nem sequer falar, ou então falar palavras bonitas para ele, mas ele já sabe o que nós precisamos. E aquele povo, ele sabia que apenas em ele jejuar e orar ao Senhor, o Senhor iria responder, iria levantar outras pessoas, e ele não ia deixar com que eles morressem da forma que Amã queria, porque eles sabiam, quem estava escrevendo a história deles era o Criador do mundo. Então nós podemos ver a soberania de Deus. E o segundo é o propósito. Deus, ele tinha um propósito no meio do povo. Ele tinha um propósito principalmente com Esther,
Porque Esté, quando foi colocada lá no trono, quando foi colocada como rainha, ela foi colocada porque Deus sabia o que iria acontecer com cada um deles. Porque Deus sabia que Amã iria preparar alguma coisa. Então tudo que ele fez, tudo que Esté passou, nada mais foi como um propósito de Deus, para que ele alertasse ao povo, para que ela salvasse o povo da opressão de Amã. Amã, quando ele viu para o povo assim: olha, rei, prepara a forca. Amã preparou o dia, preparou a forca e preparou o momento. Porém Deus disse: não, porque existe uma pessoa que pode ser usada por mim e que vai ser usada para salvar o meu povo. Ei, sabe o que eu estou querendo dizer para você? É que pode ter preparado o dia, a hora e o momento, porém a permissão quem dá é Deus. Satanás pode ter preparado muitas coisas, porém a última resposta ela vem do Senhor. Satanás poderia ter preparado 1001 coisas, porém quem é seu criador é Deus, aquele que criou o mundo, aquele que te projetou, que sonhou com você. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que você é um sonho de Deus, e Ele não vai deixar você morrer do jeito que Satanás quer. Ele luta por você até no último momento. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de vocês que estão assentados. Deus, Ele sonhou com você ainda mesmo antes que você seja formado no ventre. Antes de você nascer, Deus olhou e falou assim: não, esse daqui, ele vai nascer, mas vai nascer com sabedoria. Eu vou usar ele no meio do meu povo. Ele vai ser uma pessoa escolhida, ele vai ser diferente do mundo. Você tem um propósito. Mas às vezes, nós deixamos que o nosso propósito suba a nossa cabeça. Foi isso que aconteceu com Esté. Quando Esté chegou no trono, ela viu que Amã tinha preparado a forca. Porém ela poderia, muito antes de Mardoqueu ter falado, ela poderia ter projetado alguma coisa para salvar o seu povo. Porém Esté se calou. Ela disse: se eu me aparecer perante o rei, sem ao menos pedir a permissão dele, ou então sem ele me chamar, eu serei morta. Eu sou uma rainha, mas eu não posso passar nessa porta. Eu sou uma rainha, mas eu não posso lutar pelo meu povo. Esté, ela não precisava que Mardoqueu falasse alguma coisa para alertar ela, não. Ela simplesmente falasse: eu sei que Amã preparou tudo isso, porém eu irei lutar com o meu povo. Eu vou orar pelo meu povo, eu vou jejuar, eu vou chegar perante o rei mesmo diante de morte. Eu vou chegar lá e vou fazer alguma coisa, eu vou fazer segundo o meu propósito. Eu vou chegar lá e vou lutar contra o meu povo. Ela podia fazer isso, mas foi preciso que Mardoqueu desse uma injeção de realidade em Esté. Às vezes nós achamos que por orar, por pregar, por cantar, às vezes achamos que podemos fazer isso por si próprio, que às vezes nós achamos que nós não precisamos de uma agência de Deus. Não, é quando Deus dá um choque de realidade e fala: ei, foi eu que te coloquei aí. Ei, foi eu que te dei sabedoria. Ei, foi eu que te instruí. Quando você não era nada, eu acreditei em você. Foi eu que te dei um futuro. Foi eu que te projetei. Às vezes tem que acontecer isso, tem que dar um choque de realidade em cada um de nós, para que o sucesso não venha subir a cabeça. Às vezes nós ficamos tão cheios de nós mesmos que esquecemos que quem nos colocou aqui, ou quem nos colocou em cada cadeira, em cada igreja, foi Deus. Você só está onde está porque Deus quis que você estivesse aí. Às vezes achamos que podemos tudo. Aí é quando chega a Deus e fala: você não pode nada sem mim. Ninguém da Bíblia foi profeta porque eles quiseram. Ninguém.
Foi Deus que sonhou por eles e Deus que capacitou cada um deles. Quer ver um exemplo? Moisés. Ele nunca pensou que ele seria escolhido para poder tirar o povo do Egito. Moisés, ele não cresceu sendo instruído para ser um dos que ia tirar o povo lá do Egito. Não. Mas Deus disse: olha, Moisés, vai, eu vou te capacitar. E ainda mais, fala, eu sou o que sou. O eu sou me enviou para poder tirar o meu povo do Egito. Proclama isso. Então, você só está aqui porque Deus sonhou com você e porque Deus lhe capacitou. Mas sabe, mais um exemplo que eu posso tirar disso é que e posso aplicar na sua vida, quando Deus ele lhe incomodar, falar alguma coisa, fale. Mas se você se calar, não importa. Deus ele não precisa nem de cada um de nós para que a mensagem dele seja pregada, não. Ele levanta outras pessoas, ele capacita outras pessoas, mas você só vai sendo deixado para trás. Por isso que quando Deus mandar fazer alguma coisa, faça. Tem convicção que é Deus? Então faça, fale. Foi Deus quem mandou. Estela sabia exatamente do dever dela. Porém, por um minuto, ela pensou em desistir. Ela achou que por ela estar no palácio, por ela estar encoberta de proteção, ela ficaria impune. Mas não, ela esqueceu que ela era uma judia também. Ela esqueceu que ela fazia parte dos judeus. O sangue dos judeus corria nas veias dela. A única coisa que mudou foi as vestes. A única coisa que fez Esther diferenciar dos judeus foi que ela estava no palácio e os judeus estavam em casa somente. Fora isso, ela era judia. Fora isso, ela continuava sendo o propósito de Deus. Fora isso, ela ainda tinha que fazer a vontade de Deus. Não importa onde você esteja, cantando, pregando, orando, intercessão, mas você tem que fazer a vontade de Deus. Tudo que você faz tem que ser por meio de Deus. Paulo ele disse que comais ou que bebais, mas faça isso para a honra e glória de Deus. Não importa o que você esteja fazendo, tudo que você faz é pela honra e glória de Deus. Quando nós entendemos a soberania de Deus, quando nós entendemos o nosso propósito, a qual Deus sonhou para cada um de nós, nós aprendemos a ter confiança. Sabe como? Quando Jesus ele disse, mesmo que você tenha uma fé de um grão de mostarda, você pode mover, você pode dizer para o monte, mova, e ele se move. Mas sabe por que Jesus estava falando isso? É que mesmo que você tenha fé, quando você tem fé, você tem intimidade, você entende todo o seu propósito com Deus, porque você é íntimo com Ele. E se você falar alguma coisa, chegar a Deus, nós não sabemos orar para Deus. Então nós pedimos do nosso jeito, e esse é o jeito mais sincero que tem para Deus. Quando você entende que você tem um propósito, que Deus tem sonhado com você, que você tem um propósito com Deus, tudo dá certo, você passa a ter confiança em Deus. Sim, confiança em Deus. Talvez nada, nem sequer o êxodo da Bíblia seria escrito. Tudo que nós fazemos, nós temos que ter confiança. Confiança que temos um Criador. Ei, não pode estar acontecendo no mesmo momento, mas nós temos que ter confiança que o momento é de Deus. Tudo que nós fazemos é para Deus. Então Deus sabe o momento certo que temos para Ele. Às vezes nós oramos tão fervorosamente e dizemos, Deus, eu quero que isso aconteça amanhã. É fé? É, mas Deus faz do jeito que Ele quer.
Talvez o amanhã para Deus não seja amanhã para nós. Talvez o melhor não seja o amanhã que aconteça aquilo que pedimos. Porque Deus sabe o momento certo a dar tais coisas para cada um de nós. Tudo que você fazer, crendo, você irá receber. Porém, Deus sabe exatamente como lhe capacitar. A partir do momento que pedimos, nós também damos direito de ser cobrado. A partir do momento que nós oramos para Deus, falando: olha Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Deus também tem um direito de falar: tá certo, você vai querer isso, mas antes eu vou lhe moldar, eu vou fazer tudo. Ei, você está dizendo: eu estou pedindo, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Porém Deus, Ele vai lhe moldar também. Seja em comportamento, em caráter, seja de qualquer forma. A partir do momento que você pede, você tem que estar disposto também a receber alguma coisa, a não ser aquilo que você pediu. Da mesma maneira que você pede, você será cobrado. Você quer que sua casa seja liberta? Tudo bem, mas você vai ter que orar mais, você vai ter que jejuar mais. Quer ter algum tipo de dom, quer ter palavras para poder falar? Tudo bem, você pode pedir isso, mas você vai ter que dar coisas em dobro para Deus. É como se fosse algo em troca. Não. Se você pede, você tem que estar disposto a ser cobrado. Era isso que Esther não conseguiu entender a partir do momento. Ela achou que era simplesmente ela chegar lá, falar: eu quero ser rainha, foi rainha e pronto. Não, foi rainha, tudo bem, eu te coloquei aí para você salvar o meu povo. Foi rainha, é um cargo muito alto, tudo bem, mas para isso você vai ter que dar a sua vida pelo seu povo, porque era isso que Mardoqueu disse: olha Esther, não importa o que aconteça, você tem que ir perante o rei e falar: olha rei, o meu povo está sendo condenado. Se ela chegasse perante o rei sem ele chamar, ela seria morta. Mas isso era um preço. Ela quis ser rainha. Ela queria ter as regalias que a rainha tinha. Então ela tinha que ser cobrada por isso. E foi aí que quando ela realmente acordou e disse, então, ela mudou totalmente. Quando, da primeira vez que Mardoqueu disse: olha Esther, Amã preparou uma cilada para os judeus, e os judeus seriam mortos, porque simplesmente por adorar a Deus, a um único Deus. E ele preparou uma forca, preparou o lugar e o local. E você vai fazer o quê? Ela falou assim: olha Mardoqueu, eu não posso fazer nada. Eu sou rainha, mas eu não posso chegar diante do rei, porque senão eu vou ser morta. Então Mardoqueu olhou para ela e falou assim: tudo bem, já que você não pode fazer nada, então você condenou você e sua casa. É forte? É, mas foi o que ela fez. A partir de uma palavra, de uma posição, condenou toda a casa dela. E foi aí que ela disse: não, eu irei levantar perante o meu povo, mas pede para que eles orem, jejuem por 3 dias. Depois desses 3 dias eu irei aparecer perante o rei, irei falar tudo aquilo que eu tenho que falar, irei dar banquete. Eu vou preparar um banquete perante Amã e vou falar que o meu povo está prestes a morrer. Se eu tiver que morrer, tudo bem, é um preço. Eu sou rainha, então eu tenho que pagar um preço por isso. Se não, é porque Deus ouviu as orações de vocês. Mas ela foi confiante que tudo ia dar certo. Onde você está, Deus já sabe exatamente o que vai acontecer. Às vezes vai levantar coisas grandes diante de nós, que nós olhamos para Ele e falamos: Deus, eu não vou conseguir fazer tal coisa. Mas Deus nos dá estratégia.
Davi não derrubou o gigante sem nenhuma estratégia. Se ele foi confiante, era porque ele sabia exatamente o que Deus tinha com ele. Era porque ele sabia que Deus deu tamanha força para derrubar o gigante, senão ele não estaria diante dele. Vai existir situações em nossas vidas a qual nós olhamos e falamos: Deus, essa dificuldade é muito grande. Mas de uma hora para outra essa dificuldade vai passar e você não vai nem saber como foi que você passou por isso. Apenas a confiança em Deus. Eu posso também aplicar Amã como se fosse as provas do nosso dia a dia. Porque Amã, ele se levantou diante de Esther para poder entender que Esther estava naquele local onde ela estava, porque ela tinha um propósito. Não era simplesmente para ficar sentada, não era simplesmente para ficar no comodismo, não era simplesmente chegar diante do rei quando ele chamasse. Mardoqueu é a nossa perseverança. É quando nós sabemos que temos alguma coisa para fazer, mas continuamos perseverando lá adiante, perante a oração, perante tudo. Não importa, sabe o que eu estou querendo dizer? É que não importa quantos Amã possa levantar na nossa vida, porém nós temos que ser perseverante. Pode não dar certo na primeira oração, mas lá na frente vai dar certo, porque Deus, ele não desampara aquele a qual confia em Deus. Nós temos que saber que o nosso momento não é o momento de Deus. Não é quando nós oramos, assim que oramos, Deus tem que responder, não. Porque Deus, ele é Pai soberano, para saber exatamente as coisas certas qual Ele deve nos dar. Às vezes nós estamos acostumados a ouvir pessoas chegando: olha, está passando por dificuldades, olha para Deus que amanhã passa. Talvez essa dificuldade demore mais, porque você precisa ser moldado mais ainda. E às vezes essa dificuldade passa tão rápido que você nem percebe, porque foi uma coisa passageira, só para você lembrar que Deus estava do seu lado. Cada prova que passamos tem um significado. Nós não podemos entender no momento, nós não podemos entender agora, mas Ele tem. Para Deus tudo tem um significado. Tudo que Deus faz em nossa vida, seja a prova, seja a dificuldade que passamos, tem um significado para Deus. Às vezes você deve estar passando por dificuldades dentro de casa, para você entender que todas as pessoas passam, e para que você ore cada vez mais por todos. Talvez você passe por dificuldade para você entender que foi Deus que te colocou aí, foi Deus que te acordou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te acolheu quando ninguém dava nada por você. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te colocou onde você está. E sabe a palavra que eu quero deixar para vocês? E que ao preparar a palavra, ao ler, veio para mim, cravou no meu coração: lembre-se sempre de onde Deus lhe tirou. Lembre-se do que você era quando você estava sem Deus. Lembre como você estava quando todos viraram as costas para você. Lembre quando você estava no seu quarto e disse: Deus, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Lembre-se quando você estava sentado no seu quarto, desesperado, sem saber o que fazer, e Deus, Ele bradou em seu coração: eu estou com você. Lembre-se de quando você ouviu a voz do Senhor pela primeira vez em seu coração, quando o Espírito Santo lhe abraçou, aquele abraço só que você pode sentir. E fique cravado isso em seu coração, para que um dia, quando Deus lhe exaltar, para que isso não venha subir a sua cabeça, e que você não venha mais fazer a vontade de Deus. Quando você cravar isso em seu coração,
você irá saber que tudo que você está fazendo agora, tudo isso foi por meio de Deus. Não foi nenhuma capacitação humana, mas capacitação de Deus. Entenda que onde você está agora, onde você está sentado, o que aconteceu na sua casa, tudo isso veio por meio de Deus. Se não fosse isso, não teria acontecido nada. Porque era isso que nós estávamos sem Deus. Nada, nós éramos nada. Porque ninguém dava crédito para cada um de nós. Ninguém dava crédito quando olhávamos para cada um de nós. Mas Deus resgatou. Porque Ele é perito em pegar pessoas que não são nada e capacita para poder mostrar para todos que ele pode ser alguma coisa. Esther, ela poderia ter tido um futuro diferente. Ela poderia chegar para todos e falar: não, essa daí vai ser mais uma menina que vai ficar na rua, essa daí vai ser mais uma menina que não vai dar nada. Mas ela virou rainha, ela salvou os judeus, ela fez a vontade de Deus. Ei, sabe qual é o segredo de acontecer alguma coisa? Ser confiante em Deus. O segredo de acontecer alguma coisa é confiar, orar e jejuar perante ao Senhor. Foi isso que Esther mandou falar. Ela quis dizer, quando ela quis falar que era para todos orar, ela disse: olha, eu estou aqui, mas foi debaixo de oração. Eu estou aqui porque Mardoqueu orou por mim. Ei, eu estou aqui porque Mardoqueu, ele orou por cada um, por mim. Então o que vocês devem fazer é orar, para que tudo aquilo que Mardoqueu orou não venha por água abaixo, mas que Deus cumpra um propósito. O foco de tudo é oração, intimidade, confiança em Deus. Você só consegue alguma coisa se você colocar a oração em primeiro lugar, pedir a direção de Deus. Você só consegue alguma coisa se você for íntimo dele. Mesmo quando tudo está em silêncio, mesmo quando você acha que Deus não está falando nada, que Deus não se importa com você, é aí que você deve perceber que Deus está falando ao seu coração. Entenda, o silêncio de Deus não é porque Ele parou de lhe ouvir, não. É porque Ele quer saber como você se comporta diante da prova. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.